para nós, assim, primeiro, um grande desafio, segundo, uma grande alegria, considerando que trata-se da principal equipe do Estado. E quando você tem um desafio com a principal equipe do Estado, você tem uma responsabilidade maior com relação ao que envolve um projeto dessa natureza, principalmente no que diz respeito ao torcedor, que é o grande objeto do nosso trabalho com o futebol e é para quem a gente tem que demonstrar o melhor trabalho possível. Em terceiro, o desafio de você desenvolver um projeto, e a gente fala muito de projeto, né? E quando se fala muito de projeto, às vezes fica meio que pejorativo em alguns momentos, mas o desafio de você realizar um projeto de alto nível dentro de uma equipe que oferece as condições para isso e que apresenta nesse projeto desafiador uma possibilidade de desenvolvimento, principalmente no que diz respeito à categoria de base, que é o nosso grande projeto aqui, né? Baseado nisso, considerando os objetivos da equipe, considerando os objetivos do Estado com relação à competição, nós entendemos que seja um desafio assim num momento muito apropriado e para mim assim uma honra ter assim nesse momento que o River tem o interesse de aproveitar o máximo dos atletas das categorias de base na equipe principal, principalmente levando em conta o atleta local. Isso não quer dizer que você vai ter 100% de atleta local, porque isso não acontece em lugar nenhum, mas com a maioria sendo atleta local, e partindo do pressuposto de que o pensamento do próprio presidente do River é ter o máximo possível de atletas revelados no clube para ser utilizado no futebol profissional e para ser utilizado também como plataforma de negócio, porque o futebol é um grande negócio, é um desafio prazeroso. E até um detalhe importante, essa questão de estar no estado onde eu não trabalhei, é um estado que eu venho pela primeira vez, ter esse desafio primeiro de conhecer o próprio mercado, de conhecer o próprio estado, mas acima de tudo ter essa satisfação de trabalhar com o povo nordestino. Eu tive a experiência de trabalhar aqui no Ceará, no estado do Ceará, e é um povo muito receptivo e eu tenho certeza que aqui não vai ser diferente. Obviamente que no futebol a gente sabe, o que manda é você saber conquistar o seu atleta, conquistar o clube para o qual você vem representar. Mesmo porque a gente, quando veste a camisa de uma grande equipe, a gente sempre fala de uma grande equipe ou de qualquer equipe, você deixa de ser o você pessoa e passa a ser aquilo que você representa, e nesse momento nós representamos o River e o nosso grande desafio é fazer com que o trabalho seja bem aceito pela comunidade, torcedores do River e também pelo estado como um todo. Professor, o futebol do Piauí já disputou várias Copas São Paulo de futebol juniores e sempre nas entrevistas o nosso sonho é passar de fase, e na minha opinião a Copa São Paulo, além de ser uma vitrine, mas deixou de ser uma competição de base, uma competição profissional, que ele já tem atletas prontos. Mas qual seria o segredo para realmente o futebol do Piauí chegar a passar de fase ou chegar bem próximo ou até mesmo ao final? Eu acho que o grande segredo, na verdade, é a gente deixar de pensar a Copa São Paulo como uma competição única e exclusiva e pensar no processo de desenvolvimento. Quando você pensa no processo de desenvolvimento, a competição acaba sendo uma das etapas. Ela deixa de ser o fim e ela passa a ser um meio. Ou seja, você tendo um trabalho de categoria de base estruturado, uma manutenção de trabalho, um desenvolvimento contínuo, obviamente que nós vamos, um momento desse, o estado do Piauí ou outro estado que assim o fizer, vai passar de fase e vai chegar numa fase mais aguda da competição. Obviamente que esse é o longo prazo. No médio prazo é você tentar, dentro do menor tempo possível, dar essa convicção para esses atletas de que o futebol na categoria de base você tem um nível meio igualitário no sentido de jogar futebol. Agora, obviamente, você tem as equipes mais bem preparadas e isso é o grande desafio. O nosso projeto é nesse sentido, de você primeiro trazer para esses atletas a confiança de que eles podem fazer uma competição de igual para igual a nível de equipes que estão melhor preparadas e também apostar no projeto de longo prazo onde você consegue desenvolver esses atletas não só para essa competição específica, mas desenvolver o atleta para jogar em qualquer nível. Ainda com relação a essa categoria, eu concordo plenamente com a sua fala no sentido de que o futebol hoje ele está precoce.
Então, assim, o futebol profissional, a profissionalização por si só, nem vamos entrar no conceito da profissionalização, mas o atleta de futebol profissional hoje é cada vez mais cedo. Então, qual é a minha filosofia de trabalho? A base, em que pese é base, mas a visão tem que ser uma visão de futebol profissional, porque nós desenvolvemos atletas, em que pese você tem toda uma variável social na categoria de base, uma variável do desenvolvimento que você tem que respeitar, isso são fases, mas acima de tudo, você tem que trabalhar com esses atletas uma visão de profissional, porque é para lá que eles vão chegar. Então você já tem que colocar nesses atletas uma visão de que, em que pese seja base, saia do amadorismo e entra para uma visão profissional do trabalho, não só pelo conceito, mas pela prática. Quem está nos assistindo agora, professor, quer saber quem é José Roberto, ou Zé Roberto, não sei como é que o senhor pode ser chamado, e na área técnica, quem é ele na área técnica e como é o time dele dentro do campo? Boa pergunta, na verdade são 3, né? Bom, o gostar de ser chamado eu acho que é tudo muito relativo, né? Eu sou chamado de Roberto, de José Roberto, de Zé Roberto, e tem até uns mais próximos que me chamam de Zé. Então, assim, eu fico muito a cavaleira quanto a isso, né? Com relação ao modelo de trabalho, assim, o que eu vejo como eu já até na pergunta anterior, eu acho que o futebol é cada vez mais profissional. Então o termo não é só para quem está aqui na nossa função de treinador, mas para todo o staff, toda a comissão técnica, todos os departamentos, desde o departamento de rouparia, o departamento de refeitório, o departamento administrativo, o departamento de imprensa, como é o caso de vocês e do nosso próprio clube também. Eu acho que o processo hoje é profissionalismo em todas as áreas, em todos os setores. Isso não só no futebol, mas nas grandes corporações você vê, quanto maior o índice de profissionalismo, mais a possibilidade de retorno. Não existe retorno garantido, mas você tem a possibilidade de retorno. Então eu acho que esse é um princípio que eu levo comigo, o mais profissionalismo possível. Com relação ao modelo de jogo, a gente tem que entender que existe primeiro uma situação na base que eu acho fundamental, e aí é mais conceito. Então, só para a gente ter esse dado, né, de conceito, tentando responder a sua pergunta com conceito. Eu entendo que no futebol de base você parte do jogador para o jogo, ou seja, primeiro você tem que ver a capacidade desse jogador, dar atenção para esse jogador, e quando a gente fala dar atenção, é dar atenção num todo, não só na questão de qualidade técnica, mas você partir do jogador para o jogo. E aí dentro do jogo, principalmente em base, você desenvolver no atleta, a nível de mercado principalmente, você desenvolver nesse atleta vários modelos de jogo, porque o futebol moderno exige isso, um atleta adaptado a vários modelos de jogo. Às vezes fala muito isso do atleta brasileiro, quando ele sai para fora do país, que ele tem uma certa dificuldade tática. E às vezes é um atleta de fora do país para o Brasil, e ele chega aqui e fala, eu aprendi tática lá fora. Isso é uma inverdade. Isso é porque nós não tivemos na base a oportunidade dele vivenciar as várias situações táticas de jogo. Então tem todo esse modelo para a gente poder ser trabalhado. Então o que eu busco no meu dia a dia, na verdade? É trabalhar no atleta o maior nível de desenvolvimento possível no sentido de modelo de jogo, para que ele possa ter o seu desenvolvimento total e integral. Simples? Não, não é. Por isso que o trabalho é de longo prazo, o trabalho é de desenvolvimento, o trabalho é de insistência, o trabalho é de convicção, e o trabalho, acima de tudo, de você colocar para esses atletas a possibilidade dele ter caminhos para o seu desenvolvimento integral. O que trouxe o técnico para trabalhar no futebol do Piauí, principalmente na equipe do River? Bom, primeiramente, a confiança que a própria diretoria mostrou no nosso trabalho, né? A gente vem trabalhando com essas categorias já faz um bom tempo, então a gente teve essa confiança da diretoria na nossa escolha. Na verdade, até me sinto muito honrado. A estrutura que o River oferece é o principal time do estado, é a principal equipe do estado, não resta dúvida, e também a possibilidade de você trazer para um projeto que é buscar não só uma vaga de Copa São Paulo, mas buscar uma vaga de crescimento e de oportunizar atletas da base dentro de um futebol profissional, um dos maiores atrativos para que a gente possa estar realizando esse trabalho.